Boa tarde, gente. Estamos começando mais um Papo na Rede aqui no Koinonia Online. Hoje é dia 2 de julho de 2015. Estamos começando a segunda metade de 2015 já. Então, tá na hora de você parar para pensar no tempo que está passando, né, Carlos Bragantino? Uma tarde assim que está começando a esfriar aqui em São Paulo. Daniel Choi, nosso generoso amigo aqui do Koinonia lá na sala técnica. Quem está com a gente visitando hoje aqui é a Cris Tosi, lá de Franca. Está passando por São Paulo e hoje ela é nossa web espectadora ao vivo. Normalmente a gente diz bem-vinda, ela lá de Franca, né? Hoje ela está aqui. Se você estiver ao vivo vendo esse programa, você pode participar, manda seu e-mail, a gente interage com você. Se não, esse programa depois fica disponível aqui no site do Koinonia e também lá no YouTube, enfim. E essa tarde eu tenho uma alegria muito grande de receber aqui um amigo e um professor. Foi meu... Cara, o José Rogério Machado de Paula, meu professor no curso de psicologia, e foi a primeira aula que eu tive foi com você, Rogério. Você Olha, que responsabilidade. Olha aí, foi primeira assim, aula na graduação. Primeiro dia de... Foi ele que chegou lá e o que vocês esperam de um curso de psicologia? Que legal. E a gente tem aqui com você. Muito bom. José Rogério, ele é formado... Ele é graduado, mestrado, doutorado em psicologia pela USP aqui em São Paulo, numa ênfase em psicologia social. Isso mesmo. E nas aulas de psicologia institucional, eu pensei muita coisa sobre aquilo que à medida que ia sendo trabalhado e discutido no curso, e pensando muito na realidade de um contexto que diz muito respeito ao meu e do Carlos, que é o que a gente chamaria do contexto religioso, conquanto quando a gente fala de religião há uma série de interpretações e significados sobre isso. Mas enfim, eu pensava bastante. E também é graduado em Direito pela Faculdade de São Francisco, na USP aqui em São Paulo. Até ia então, comentar, assim, né, aqui nos bastidores, assim, como é que essas duas disciplinas transversam, né? E qual é o efeito disso em você e naqueles que estão no seu entorno e no seu dia a dia, né? Mas enfim, então... mas eu pensei bastante sobre essa questão, porque quando a gente fala de religião, e no caso aqui a gente está pontuando sobretudo no que diz respeito à religião cristã, a fé cristã, a história do cristianismo que tem 2000 anos, a gente percebe que a igreja, a doutrina, as expressões da fé, elas acontecem de um modo ou de outro dentro de um contexto que é institucionalizado, né? Seja na igreja, nos documentos, na hierarquia, mas mesmo nas relações mais simples e informais. Lembro que a gente chegou a conversar sobre um livro do Leonardo Boff, chama Eclesiogênese. Eu não lembro o subtítulo desse livro, mas o título era esse, em que ele faz uma relação muito interessante, Rogério, que ele diz assim, a estrutura da igreja, que representa essa instituição, e os movimentos eclesiais, das comunidades eclesiais de base, as SEBs, que representam esse aspecto dinâmico, comunitário, muito livre, conquanto tenham um mínimo de instituição. E ele diz uma coisa interessante, que a SEB, a comunidade eclesial de base, ela precisa da referência, da tradição, da instituição, da igreja, com todo o seu corpo de doutrina e tudo mais. E essa igreja tão instituída, ela precisa das SEBs, porque ali há um oxigenar de vida, de movimento que acontece no chão da igreja. Então eu achei interessante essa relação que ele coloca. Mas quando a gente fala de instituição, que atinge tanto um aspecto quanto o outro, como que a gente poderia definir, Rogério, assim, o que é... Quando a gente fala de institucionalização, do que a gente está falando? Como que você que olhar que você pode nos dar sobre o que é a instituição? Bom, Fernando, eu vou começar agradecendo o convite de vocês, né, para a participação no programa, né? Você, Fernando, Carlos, e fico muito contente de poder participar aqui com vocês, né? Acho uma experiência bem bacana essa, e acho que vai ser bem legal o nosso papo aqui na rede. Bom, fala-se normalmente muito em instituição, né? É uma realidade que a gente partilha em vários âmbitos,
não é? E na religião eu acho que ela é bastante expressiva, pelo menos na nossa tradição cristã no Brasil. Uma boa parte da nossa população está dentro dessa tradição, né? E que identifica a religião com ritos, com cultos, esse tipo de coisa. Não está errado isso, né? Mas para a gente poder ter uma visão mais, eu diria, mais interessante sobre o termo, eu diria que instituição diz respeito a uma vivência coletiva, conjunta das pessoas, né? E que supõe uma espécie de ordem, de organização com relação a esse conjunto de pessoas e que, visando aspectos, eu diria, centrais para esses grupos, né? Então a religião seria um aspecto institucional da vida, porque diz respeito à relação dos nossos grupos com a transcendência, né? Com os sentidos últimos de explicação dos acontecimentos. Isso para nós é um elemento que eu diria assim bastante central. Mas nós temos instituições em praticamente todos os aspectos que são essenciais da vida coletiva. Então, por exemplo, instituições de ordem jurídica com relação às condutas consideradas corretas ou ilícitas na nossa sociedade. A forma de organizar a família é institucionalizada, né? Porque essa reprodução dos núcleos familiares é considerado bastante central. Portanto, tudo que é central para o grupo demanda uma ordem, não porque um grupo impõe a ordem do jeito como ele imagina que tem que ser, mas porque é uma necessidade inerente aos agrupamentos humanos. E quando eu falo agrupamento, a gente pode pensar desde a sociedade até grupos de famílias, esse tipo de coisa. Então, em princípio, tudo que demanda um funcionamento grupal, porque ele é essencial para o grupo, e esse funcionamento precisa ser organizado, e um detalhe interessante, essa organização precisa permanecer no tempo. Isso não quer dizer que ela vai ser congelada para todo o fim dos tempos, né? Mas há que se ter uma ordem, né? Uma organização nesse sentido. Diga, nesse ponto, algo se institucionaliza a partir de um documento, de uma declaração, de uma afirmação, ou há uma institucionalização natural? Vamos pensar historicamente, as instituições elas foram acontecendo a partir de declarações, de afirmações, ou elas foram acontecendo e depois os registros foram sendo feitos? Deixa eu só completar uma pergunta, que assim, essa institucionalização, ela tende a vir de baixo? Ela surge de necessidades? Ou ela acontece de uma forma de cima, ela é imposta, ela é trabalhada, é arquitetada e oferecida para esse grupo? Olha, a princípio, eu diria o seguinte, a observação do Carlos é interessante. Se a gente pegar, por exemplo, me vem aqui alguns autores da sociologia que dirão que o problema das instituições e da origem das instituições se confunde até com o problema da origem da sociedade. Porque os nossos grupos são estáveis, eles não estão parados no tempo, mas eles são estáveis. E aí, eu diria que é uma tarefa muito difícil você realmente retroceder no início e falar assim, bom, quem que combinou essa ordem que está vigente hoje? Né? Porque nós até podemos identificar uma dinâmica onde eu posso, por exemplo, ter um movimento que vai querer institucionalizar a partir de cima, por via de decretos. E aí já tem até uma pergunta interessante. Se o grupo já está organizado, eu posso tentar definir uma forma de funcionar para a sociedade, ou para a igreja, ou para a instituição. Aí já, antes do decreto vem a pergunta, quem é que tem jurisdição para emitir o decreto? Ou seja, já há uma ordem anterior. Então o problema da origem é interessante, porque assim, quem criou a ordem primeira lá atrás? Essa é uma questão que é muito discutida em termos históricos. Né? E aí eu diria o seguinte, posta esta ordem, que a gente teria esse problema de saber a origem exata dela lá atrás, né? Há uma dinâmica que eu diria que tem... A gente pode pensar em várias formas de entender a questão. Né? Para dar um exemplo mais simples, talvez que todo mundo possa capturar, mas veja, aqui no Brasil,
Vou dar um exemplo dos nossos legisladores, mas às vezes há a tentativa de criar hábitos primeiro instituindo a lei, depois a lei chegar nas condutas. Já outros vão dizer o seguinte, que quando o Congresso resolve votar uma lei, é porque aquela lei já reconhece uma prática, uma conduta que já está sendo costumeiramente vivenciada na sociedade. E há um debate, eu diria, bastante forte mesmo, né? Quer dizer, podemos criar uma realidade de relações interpessoais organizadas, institucionalizadas a partir de decretos. Eu até colocaria assim, decretar em si não é necessariamente uma coisa ruim. Eu posso pensar em alguém que, decretando alguma coisa, está imaginando um mundo que aos olhos dele seja um mundo melhor. Se a gente descer para as leis do trânsito, por exemplo, só se começou a usar cinto de segurança aqui no Brasil a partir de decreto e punição, né? Conquanto o uso do cinto de segurança, cientificamente comprovado, que é uma segurança para o indivíduo, né? Mas ele não se institucionalizou senão a partir de um decreto. E é muito interessante, né? Porque assim, o seu comentário até me faz pensar, Carlos, assim, foi o decreto ou foi a discussão sobre o decreto depois resulta no uso do cinto? Então, mas aí quando você fala de uma discussão com o decreto, eu penso numa coisa que a gente estava falando um pouquinho antes de a gente começar a transmissão ao vivo do programa, que é a seguinte, Rogério. A possibilidade do diálogo, de conhecer a história, dialogar com a instituição e conhecer a história da instituição. Porque às vezes eu acho que, voltando um pouquinho agora novamente para o contexto da religião, que assim, a crítica que a gente geralmente ouve e que a gente faz, inclusive, é que os ambientes institucionalizados da religião, geralmente eles tendem a se tornar engessados, fechados, desumanizadores. Eles não consideram, a partir de determinado ponto, ele não considera mais a pessoa e as necessidades dessa pessoa humana, mas os rigores dos decretos e das normas e de tudo mais. Então, e o atendimento de uma agenda, né, da instituição, independente de uma agenda que tem a ver com manter a instituição e não cuidar daqueles que fazem parte da instituição. Então, assim, aí é aquela questão que a gente fala assim, por que a gente faz isso? Não sei, a gente sempre fez assim. Sim. Então, quer dizer, resgatar um diálogo e um contexto histórico da formação da instituição pode ser um caminho saudável em termos de entender por que esse elemento, esse ambiente institucionalizado é assim e por que nós vivemos essa dinâmica hoje? Eu acho que sim, né? Quando você faz esses comentários, Fernando, eu penso também que me parece que há uma situação mais ampla, socialmente falando, desse problema, de uma espécie de inversão entre quem é o destinatário final da instituição. Então, em última instância, a instituição serve para nós, humanos, que a integramos, ou nós somos, na verdade, os servidores desta estrutura que se torna o fim. Né? Então passa a ser mais interessante cumprir o decreto de uma autoridade dentro da igreja, alguma coisa assim, do que perguntar onde estará o espírito de Deus, alguma coisa nesse sentido, né? Acho que isso é uma coisa interessante, mas isso dá um trabalho, porque daí eu entro no diálogo. Sei. Né? Terei eu uma opinião, e aí é dramático, né, no certo sentido, se eu pensar numa igreja, porque se eu estou dialogando se o objeto da minha fala é a finalidade da transcendência, como é que eu posso entrar nisso com uma opinião, né? Onde estará essa verdade que ela parece que ela... na verdade ela varia de acordo com, né? Afinal de contas, se ela é universal, se ela transcende o tempo e o espaço. E num contexto religioso tem, acho, talvez a dificuldade daquele que em determinado momento ele se apresenta como que dizendo-se ou falando em nome de Deus. E para um contexto de cristãos e de pessoas, vamos dizer, que creem e que querem estabelecer essa relação de fé, ora, se o camarada fala em nome de Deus, está falado. É inquestionável.
Sim. Né? Cria ainda até essa dificuldade. Estou falando no contexto religioso. Quer dizer, se falou em nome de Deus, está falado. Na verdade, você tocou num ponto crítico, eu diria assim, no cerne da questão no âmbito das instituições religiosas. Né? Bom, primeiro é bom que você saiba que você está falando aqui com dois meio que antipáticos à instituição. Né? Ele menos do que eu mais do que ele. Né? Porque não poucas vezes a instituição se põe entre mim, quer dizer, e você, quer dizer, e ela é que delibera, ela é que gerencia, ela é que regula. E pior ainda quando você trouxe a questão, quando ela se coloca entre eu e o eterno, né, que é absolutamente indescritível, né, não se, né, o texto bíblico diz assim, né, quem és tu para dizer o que faço, onde eu moro, porque eu estou para além do universo, né? E só que a instituição ela se sente no direito de estabelecer quem é quem aqui como mediador. Né? Uhum. E é a partir daí que você tem sem números de indisposições as mais variadas e, no nosso entendimento, isso tudo faz vítimas. Sim. Na verdade, no final das contas, você tem gente que é vitimada nessa história. Ou porque a instituição limitou o acesso de um para com o outro, uma vez que ela delibera que porque nós dois estamos de preto, nós não podemos interlocutar. Ela pode, alguém deliberou, tem que ter, um tem que estar de branco, o outro tem que estar de preto. Não é? Ou porque ela diz, porque eu e você, porque termos cabelos compridos, o Eterno não nos ouve. Isso eu tô achando que é uma coisa. É provável, né? Agora, assim, tem alguma coisa estranha. Então, assim, você tocou no cerne das objeções, né, que nós fazemos e, na verdade, talvez eu digo isso por me sentir, não poucas vezes, vítima disto e vitimar outros, né, por conta da instituição, até por exercer uma função que de quando em quando tem que deliberar, né, sobre este ou aquele, ou isto ou aquilo. Né? Uhum. Eu acho que por isso que eu comecei falando, se nós entendermos que há funções sendo atendidas por essa forma de se organizar institucional, isso não me livra de, eventualmente, perpetrar alguns atos aí complicados. Não, claro que não. É? Mas eu diria que, pelo menos, eu assumo uma certa esperança de que talvez eu os faça de uma forma com menos chance de talvez praticá-los ou de uma intensidade menor. Né? Mas, de novo, eu diria que até vai tudo um pouco para aquela questão do funcionamento coletivo. Né? Sim. A gente vive em família, sabe como é que é. Às vezes, quando você fala assim, olha, mas até eu posso vitimar quando eu tenho que me desincumbir de uma tarefa institucionalizada, né? Aí me vem a imagem de um pai ou de uma mãe que quando os filhos estão todos brigando, às vezes o único jeito de instituir a justiça é determinando assim, um castigo geral. Cala a boca geral. Cala a boca geral. Cala a boca geral. Já sabendo que, veja, não vou salvar a justiça em âmbito individual de cada um desses filhos, mas no conjunto a gente salva a ideia de uma justiça, porque dado alguma coisa errada que aconteceu, há uma resposta. Eu vou estabelecer um mínimo de ordem para alguma coisa melhor que possa vir, né? Então acho que isso realmente é um drama, e eu diria assim, acho que, de novo, a imagem da vítima, me vem uma imagem assim, quando você fala assim, Carlos, eu já fui vitimado, porque me veio a imagem do pai que toda semana vai na escola para saber como é que está o andamento das aulas. Não sei se, não estou receitando isso para as pessoas assim, mas imagine alguém que fosse toda semana. E eu diria que justifica-se mais ir toda semana se, na minha opinião, eu tenho realmente um argumento a ser posto na mesa com relação ao ensino. E aí eu não acho nem um pouco difícil que você seja assim, lá vem aquele pai chato de novo a nos aborrecer aqui na escola. Ele, ao invés de ir trabalhar, ele vem aqui. Nós estamos aqui fazendo nosso trabalho, até estaríamos ensinando melhor o filho dele se ele não viesse aqui. Né? Então acho que numa imagem, eu diria assim, mais simples, né? Mas
como até uma vez eu disse para o Fernando, nós, por estarmos institucionalizados, né, independente do lugar que ocupemos na instituição, eu diria que não dá para descansar da tarefa de trabalhar a finalidade da instituição. Né? Desde de uma autoridade religiosa mais alta até o fiel mais humilde. Mais devoto. Ninguém está liberado desta responsabilidade que individual de cada um. Né? E eu vejo muitas vezes, né, justamente, seja na igreja, seja em outras instituições, o fato de que eu descanso dessa responsabilidade, dessa tarefa, eu me afasto dela e me aproximo dessa condição institucional como quem bem cumpre as tarefas institucionais pelo simples fato de que eu sou um bom cumpridor dos requisitos formais. Então, matriculei o filho, batizei a criança, celebrei um... Faz aquilo burocraticamente. Põe no automático. Fiz uma obra de caridade aí, mas eu fiz assim, naquele sentido assim, já cumpri, agora beleza, estou liberado, né? Como eu diria assim, não daria, no caso da religião até é mais interessante, porque assim, eu não descanso da condição de fiel, devoto, eu sou devoto a todo momento, né? Eu não, agora eu sou, depois eu sou. Não há paredes, não há portas. Você falou agora há pouco atrás um negócio que me chamou a atenção, Rogério, que me lembrou de uma passagem do Novo Testamento que acho que é interessante, que é a seguinte. Num dado momento, Jesus é questionado sobre algo que ele faz no sábado. Ele cura alguém no sábado. E aí ele é duramente questionado pelos sacerdotes do templo, que de certa maneira são os caras que representam oficialmente a instituição religiosa, do tipo assim, não se faz nada no sábado. E a fala de Jesus é interessante num dos evangelhos, que diz assim, ora, mas o sábado foi feito por causa do homem, a instituição sábado foi feita por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. E parece que Jesus ele nos chama a olhar de uma determinada perspectiva, que é considerar qual é de fato o papel da religião, e é evidente que o sábado tem um propósito. Na cultura judaica ele foi dada, segundo o Êxodo, e cremos assim, pelo próprio Senhor a Moisés, como um mandamento que tem um princípio por trás muito mais interessante do que a letra da lei. Né? Do que simplesmente é um dia, mas qual é o significado disso na vida da coletividade, desse dia em que se pausa tudo? Mas ele vai tomando tal forma e tal espaço que ele se torna mais importante do que o propósito inicial, que era de dar esse espaço de liberdade e descanso. E aí Jesus faz esse questionamento. Ele passa a ideia de que a flexibilização é importante e a instituição não é ferida à medida que se flexibiliza em favor daquele para o qual a instituição foi criada. Isso. Sim. Né? Essa é a ideia. E só assim, a sua fala me resgata, assim, acho que eu vou sair mais de bem com a instituição com a sua fala. Porque você resgatou, logo no momento que você, numa das suas falas, assim, de que de alguma forma a instituição, ela facilitou a minha conversa com o Fernando. E de alguma forma ela organiza a minha relação com ele. E isso é uma coisa importante e boa, porque ela estabelece quando eu falo, quando ele fala, enfim, idas e vindas que dão a uma relação a importância que ela deve ter. Né? Eu colocaria assim, Carlos, eu não sei se eu vou usar uma expressão mais forte, mas assim, a guerra não é contra a ordem. Sim. O que talvez falte é a pergunta assim, afinal de contas, esta ordem que aí está serve para quê? Que é um pouco um outro jeito de colocar assim, essa questão do sábado. Né? Assim, para que serve o sábado? Né? Veja que é interessante, talvez até se a gente pegar outros ambientes que não religioso, o problema deles, por exemplo, no ambiente executivo hoje de negócios, é que não tem sábado. Que muitas vezes não tem domingo, não tem nada.
né? Que é muito mais grave, né? Até, né? O desordem, né? O rabino Newton Bonder escreveu um artigo tempos atrás chamado Nossos Domingos Precisam de Sábado. Porque é interessante, o Shabat, né? Essa coisa como rabino, ele faz essa proposta para a cultura ocidental, de que os nossos domingos hoje eles se tornaram absolutamente um dia de cansaço, de trabalho, sem esse momento da pausa. Mas desculpa, eu te cortei. Não, mas eu acho que quando você falou dessa passagem do Evangelho com relação à discussão do sábado, já me veio logo assim, bom, acho que podemos flexibilizar, só, na minha opinião, só não perder de vista a pergunta: para que o sábado? Sim. Né? Porque até eu imaginaria, por exemplo, numa empresa, eu exploro você até de segunda a sexta até não poder mais. E te dou o sábado para justificar a exploração da semana. Para que o sábado? Então, assim, nós não podemos não descansar da pergunta a respeito da finalidade. Né? Porque isso pode evidenciar, por exemplo, a dinâmica política dentro das instituições, os interesses. Você acha, por exemplo, que um modo de lidar sadiamente com a instituição, quer dizer, é essa pergunta que você chamou de diálogo com a instituição, e o que o Fernando colocou de volta histórica, né, do tipo por que ela foi criada, mas o tempo todo, ou de quando em quando, se observar se aquela engrenagem que foi construída, aquela estrutura que foi construída, ela ainda serve para aquele tempo. Sim. Porque isso também é outra coisa que nós sofremos, né? De você ter algo instituído num período, e ele tem a importância, né, daquela instituição historicamente, que 30, 40 anos depois ela não tem mais efeito nenhum. Na verdade, ela precisaria ter sido ressignificada, pelo menos. Sim. E às vezes isso não acontece aí entra a questão da tradição e outros valores, né, que fazem com que algumas instituições permaneçam, mesmo que estáticas, né? Percam a capacidade dinâmica de alteração, de flexibilização. E elas não interferem mais, né? Elas existem, mas não interferem. Elas ganham uma vida própria. Tem esse outro aspecto. Uma vez eu me lembro conversando com um seminarista da Igreja Católica, e eu perguntava para ele se ele era a favor ou contra no caso da Igreja Católica, do rito latino, que é a romana, que não permite o casamento dos presbíteros, né? Sim. E se ele era a favor ou não. E ele dizia que ele era a favor que se permitisse. Aliás, ele dizia o seguinte, que ele achava que devia ter 2 tipos de presbitérios. Um que você celibatário, né? E outro que você pudesse casar. Ter opção. E aí ele deslocava toda a atenção para o ato da escolha. Então, uma vez feita a escolha, escolhido está. Né? Sem poder voltar. Interessante o pensamento. Achei interessante. Ele não é solitário nesse pensamento. Mas eu achei interessantíssimo também. E evangélico também. Né? Que ele dizia o seguinte. Mais próximo. Mas ele falava o seguinte, que ele tinha plena consciência. E ele era um seminarista bem progressista. Bastante mais que a média na Igreja Católica. Sim. E ele dizia com todas as letras que ele tinha plena consciência que mudar alguma coisa que tem aí por volta de 1500 anos de estabilidade. E falou assim, olha, essa canetada me dá medo. Assim, né? Então chama mais gente para isso, né? Quase que me pareceu assim, né? Como se você, por exemplo, sabe aquele prédio histórico que as pessoas chegam assim, nossa, todo mundo acha que seria melhor se ele ficasse 10 metros para cá, mas ninguém vai poder derrubar, né? Acho que questões institucionais são um pouco diferentes de prédios históricos, né? Sim. Mas eu acho que faz sentido. Mas essa dimensão histórica eu acho que ela é interessante e importante para, às vezes, até porque quando eu falo de diálogo é poder falar, mas escutar. Sim, claro. Né? E às vezes eu diria que muitas dessas iniciativas de transformações institucionais, quase que eu diria que elas olham do presente para o futuro.
Né? E às vezes o sentido de uma negativa a uma demanda minha de transformação pode estar justamente nessa questão da história. Quem são os grupos envolvidos? Qual é o pano de fundo disso? Exatamente. Né? E aí eu acho que nesse ponto a gente tem um problema geral, não é só com a religião. Sim, sim. Né? Muitas situações nossas sociais fariam sentido, inclusive daria até um empoderamento para vários grupos nossos no Brasil hoje, né? Se houvesse uma compreensão histórica, por exemplo, da forma de distribuição da riqueza, esse tipo de coisa. Né? Então, na verdade, lembro-me do Dr. Ulisses proclamando a tal Constituição Cidadã, que não é outra coisa senão uma reforma institucional grande, e que nas disposições gerais, até hoje, depois de 30 anos, há itens que não foram viabilizados e muito provavelmente não serão. Né? Porque no momento que ela foi decretada, não havia espaço para, e à medida que o tempo foi passando, ela foi ficando obsoleta. Né? E talvez isso sugere que as instituições elas careçam de verificações, né? de reformas, né? Diálogo. Mas não é à toa que vários autores dizem, né, que uma das formas de funcionamento institucional é controlar o discurso dentro das instituições. Sim. Né? Se você for medir assim, a quantidade de discurso dentro de uma instituição, a gente percebe que os diferentes grupos falam em situações muito diversas com relação a uma fala que define como as coisas devem ser. Esses em geral são alguns grupos, né? Outros nem tanto. E alguns a gente sequer tem ideia do que acham a respeito de alguma coisa. Deixa eu ler 2 e-mails que chegaram aqui. Um é da Silvia. Né? A gente já está no nosso tempo, mas eu queria ler porque eles mandaram. A Silvia Rezende, lá de Itaboraí, Rio de Janeiro. Ela diz o seguinte: mais um desabafo com uma pergunta. Quando a instituição no sentido religioso, há um conflito enorme em mim, ela dizendo, e acho que em muitos outros, entre a consciência da necessidade, beleza e prazer de estar inserido na comunidade e na realidade das estruturas eclesiásticas próximas, acessíveis do meu contexto. Como que eu lido com isso? Isso me aflige. Vamos juntos, de novo nas conversas, mas são angústias. E o Arcade lá de Teresina, que já tem mandado uns e-mails, ele fala, existe um movimento no meio cristão, eu acho que é mais no contexto, no meio cristão dos evangélicos, chamado desigrejados, ou sem igreja. Né? Por que nós que congregamos em igrejas institucionais, estamos arraigados a uma instituição, nos sentimos tão presos a elas como se não tivéssemos liberdade? Eu acho que é um pouco disso que a gente conversou no início, que ele está colocando. Os desigrejados já está virando uma instituição, viu? Exatamente. A igreja dos desigrejados, enfim. Mas eu acho que é um pouco disso que a gente conversou, tem a ver às vezes com essas queixas, né? Essa questão do cara que ele participa de um grupo, de uma denominação, de uma instituição religiosa, e percebe assim que às vezes o que está causando dores a ele é a própria instituição, por conta desses engessamentos e tudo mais que a gente conversou aqui. Mas enfim, Rogério, eu queria agradecer você. Nós já passamos os nossos 30 minutos, foi legal. Passou muito rápido. Muito bom. Eu também acho que sim. Né? Quem sabe nós podemos ter outras conversas, eu acho que seria muito interessante. Bom, mas eu agradeço a oportunidade, gostei, fiquei contente de vir aqui, né? E para nós foi uma honra, para mim particularmente. E o tempo, quando passa rápido, parece que é um sinal aí, né? Não, mas eu queria valorizar a sua estada aqui, assim, de que você fez algumas citações que são insights muito interessantes para quem está nesse tempo de transição, ou eu acho que até como humanidade nós estamos vivendo um tempo extremamente transitório, uma transição grande, enorme, né? Em que, de algum modo, nós temos que nos ajustar para novos tempos, né? Mas olha, uma coisa engraçada. Ontem eu vi um artigo no Valor Econômico e era um professor de uma escola de negócios da Europa e eu achei muito interessante, porque ele falava o seguinte: eles tinham feito uma pesquisa a respeito de quais são as
preocupações hoje de altos executivos, de empresas e tal. Isso me interessa não exatamente, especificamente pela questão dos negócios, mas porque às vezes você captura algumas tendências nesse tipo de manifestação, né? E eu achei interessante porque eles não estavam mais preocupados com globalização, esse tipo de coisa, fusões, aquisições, nada disso. Foi a primeira vez que eu vi eles falando que a grande preocupação que está tendo, e por isso que era notícia, que era o que eles estavam chamando de... Como é que eles chamavam? Como é que era? Era assim, uma erupção, alguma coisa assim, digital. Que eles diziam o seguinte, que você tem agora esses sistemas que acumulam muitos dados, que eles chamam de Big Data, né? Muitos dados. Mas eles diziam o seguinte, que não é nem processar isso. Eles estavam dizendo o seguinte, que eles não conseguiam. Eles diziam, olha, não é um universo de incerteza para o qual a gente vai. O problema é que é desconhecido. Não, eles dizem assim, olha, a gente não sabe quais serão os negócios que vão desaparecer do dia para a noite. Então você vê agora esse Uber aí dos táxis. Isso. Foi negado aí pela Câmara. Né? Então, por exemplo, o pessoal da mídia, dado as possibilidades de uma produção midiática que eu diria, né? Estou vendo aqui assim, simplesmente não se sabe, por exemplo, se daqui a 30, 40 anos as pessoas poderão se formar academicamente pelos seus próprios meios. Vamos supor, o cara entra em contato comigo, eu converso com ele em casa, das minhas leituras, e aí ele vai um dia em algum lugar e faz uma prova e tá tudo certo. Não vai ser uma universidade, vai ser uma pluricidade. 9 de julho. Não, e aí se esse mundo vem à tona, veja que há toda uma área da vida que ela evapora. Pois é. E aí aquelas pessoas que se sentiam seguras, depois de 5 anos, tendo um diploma na mão, e falam assim, olha, eu sou diplomado, você não. Isso aí também evapora. Quer dizer, não é só a estrutura econômica. Rogério, você está convidado para um próximo papo sobre próximas tendências. Institucionalmente nós temos que terminar o programa. Mas foi um prazer ter você. Obrigado, Rogério. Mentira, tava... olha, então... Vamos fazer o final. Bom, então eu agradeço aí a nossa... O nosso momento, né? Isso, e é o pessoal que acompanhou a gente aqui pela internet, né? O programa fica depois disponível lá no YouTube, também no site aqui do Koinonia Online. Legal. E é isso daí. Prazer ter estado com vocês aqui, com você também. Tá, Até a próxima.